galera, começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu tô aqui pra falar de Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino. Se você levar em consideração que o Kill Bill, ele conta como um só. Então, voltando aqui ao ponto, eu vou falar o que eu achei do filme, minhas considerações, mas pode ficar despreocupado porque não tem spoilers pra não prejudicar a experiência de quem for curtir no cinema. Eu vou dizer se vale ou não a pena e o que tem de tão interessante nesse filme e principalmente o que eu achei dele. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Chega aí! O que eu posso adiantar aqui nesse vídeo é que ele é de longe o filme que tem menos violência em relação às outras obras que o Tarantino já produziu. Ele tem o seu ponto específico ali de violência, principalmente nos 15 minutos finais, e que é realmente incrível. Tem aqueles toques que ele sempre coloca nos filmes dele, extremamente violento, mas muito plástico e muito bem feito. Então os últimos 15 minutos vale a pena essa questão ali da ação e tal, com essa violência exagerada que ele sempre coloca nos filmes dele. Mas em comparação com os outros, esse aqui é o que tem menos. E o que eu posso dizer desse filme aqui é que ele basicamente é uma comédia. Ele tem elementos de ação, tem elementos de aventura, mas principalmente uma comédia. Ele é extremamente bem humorado. Os personagens principais, eles posso dizer que são os três principais. Talvez a mais diferentezinha, assim, que tem menos holofote, seja literalmente a Sharon Tate, mas ela tem ali seus planos e tal, as suas apresentações bem específicas. Talvez ela não tenha grandes diálogos, mas é um personagem que você consegue entender o que ele tem pra entregar só pela forma com que o Tarantino botou ele em tela. Com relação aos outros dois, o do Brad Pitt e o do Leonardo DiCaprio, são personagens incríveis. O Leonardo DiCaprio tá mais uma vez absurdo aqui na interpretação, porque ele é o ator que interpreta um ator interpretando. É meio que um Inception dentro do filme. Porque o ator, o Leonardo DiCaprio, o personagem dele é um ator dos anos 60, lá de Hollywood. Então ele tem que fazer as interpretações do personagem dele e dos personagens que esse cara que tá no filme interpreta. Ou seja, é uma interpretação dentro da outra. E ele entrega incrivelmente. Talvez seja mais uma atuação dele aí digna de Oscar, porque o cara tá sensacional. Ele é um personagem extremamente cômico, mas dentro dessa parte cômica dele, ele entrega um drama diferente que é muito massa de você acompanhar em tela. Ele aborda, assim, a história lá da Sharon Tate, aquele caso do assassinato, a família Manson, e ele traz até personagens da vida real dentro lá do filme, e outros ele faz adaptações. Temos personagens lá que estão na vida real, que estão lá na história desse caso da Sharon Tate. Por exemplo, o Tex, que foi um dos assassinos, ele tá dentro do filme. O Charles Manson também tá dentro do filme, ou seja, são personagens que não sofreram modificações. Mas a gente tem outros personagens que estão lá no filme, que são um agrupamento de outros da vida real. Vamos, por exemplo, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, o personagem deles são a junção de outras pessoas que estão na vida real. E o que o Tarantino basicamente fez um exemplo muito bom de fazer isso é pegar uma outra obra dele, que é o Bastardos Inglórios, que ele pega uma história real e ele conta ao modo dele ver, entregando mais ou menos modificações na história original, na história real, que aconteceu na vida real, para que você tenha um outro final, entre aspas. Seria o final que ele gostaria de ver, ou então uma coisa que, talvez um e se. O que aconteceria se tal coisa tivesse naquele momento? Se um outro fator influenciasse naquela história? Então é mais ou menos isso. É a visão do Tarantino para aquele caso da Sharon Tate. O que aconteceria se, por exemplo, o Cliff Booth e o Rick Dalton estivessem naquela época, se eles realmente existissem. Então seria uma outra história. E eu não vou dizer o que acontece, só vocês irem no cinema para conferir, mas é incrível. Você tem pontos para cada um dos personagens principais, em que eles têm diálogos bem extensos na maioria das vezes, tipo como se fossem pequenos curtas dentro do filme, e aí essas coisas vão montando a história, vão moldando e se ligando aos poucos. Não é uma história linear, mas ele conta de uma forma que tudo se encaixe depois que você vai percebendo os pontos de ligação. Então é bem interessante ver isso. Pode ser um pouquinho confuso no começo, mas você vai se acostumando, até porque são 2 horas e 40 e poucos minutos, quase 3 horas de filme, mas eu não senti ser arrastado assim de uma forma que cansasse. O filme ele pode ficar lento ali da segunda parte para a terceira, do meio para antes do final, mas eu creio que é necessário para que a história se desenvolva, mas não ficou ao ponto de ficar cansativo. Vale a pena ir ver esse filme no cinema? Para mim, vale sim, mas se você não conhece o caso Sharon Tate, dá um Google, pesquisa um pouquinho, vê um pouquinho dessa história, quem é o Charles Manson, quem era a família Manson, quem era a Sharon Tate, para você se ambientar na história, e com certeza isso vai fazer muita diferença na hora de você ver esse filme, que vai contar muito e vira praticamente um outro filme
na forma de você entender. Vale muito a pena, mas se você puder dar uma historiazinha e dar uma pesquisada no caso Sharon Tate, é muito interessante também para melhorar a experiência desse filme no cinema. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu like, porque ele é muito importante para continuar impulsionando nossos vídeos. Tem sempre vídeo novo toda semana com críticas como essa daqui, análises de trailers, de notícias que vão saindo, resumos com notícias que saem da cultura pop, no mundo do cinema, das séries. Então toda semana tem vídeo novo. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, te vejo numa próxima. Valeu, falou!